O árbitro autoriza, tem bola rolando. É a Copa do Brasil, fase de quartas de final. Jogo de ida entre Grêmio e Atlético Paranaense aqui em Porto Alegre. Está jogando o Grêmio com Jeromel. Kahneman. De novo com Jeromel. Buscando lá na esquerda o avanço do Michel. Bola volta aqui para o capitão gremista. Edilson. Passe mais à frente no Ramiro. Ramiro busca jogo lá com o Luan. A marcação aperta, por isso Luan recua. Jeromel. Matheus Rossetto acompanhava. Aí o Jeromel aqui na direita encontra o Edilson sem marcação. Ele pisa na bola, trabalha por dentro. Luan tomou uma chegada por trás do David. Caiu o Luan, aí sentindo muitas dores. Reclamou inclusive, né? Queria uma falta. O Flávio Rodrigues de Souza entendeu como jogada normal. O lance seguiu e o Grêmio tem mais uma vez a posse de bola aqui no campo de defesa. Primeiros instantes na arena do Grêmio aqui em Porto Alegre. Pedro Rocha. Ele domina, olha para dentro da área. Dá uma travada, busca ângulo, trabalha com o Luan. Devolução no Edilson, no apoio. Vem cruzamento. Cruzamento para ali no Thiago Heleno. O próprio Edilson vai para a reposição. Ramiro, devolução no Edilson. Bola curta, não chega lá no Pedro Rocha. Michel. Lance ali com o Pablo. E o recuo do Michel. O Kahneman deixou, o Jeromel vem atrás. Mais uma vez o passe aqui na direita. Aí aparecendo para o jogo o Arthur. Ramiro. É característica do time do Grêmio, né? Valorizar a posse de bola, trabalhar a bola especialmente no chão. Cortez. Barrios. Vice-artilheiro da equipe na temporada com 12 gols marcados. Só é superado pelo Luan com 13. Por falar em Luan, maior artilheiro da história da Arena desde 2012. São 29 gols do Luan. Desde que a Casa Gremista foi inaugurada em dezembro de 2012. Superou o Hernan Barcos, né? Que soma 28 gols. Você vê que o Atlético tem dificuldade para tocar na bola. Passamos aí de 2 minutos. O Grêmio tentando encontrar a melhor alternativa para se aproximar da área do Everton. Edilson. Buscava o avanço no corredor. Ramiro. Luan. Devolução foi forte no Edilson. Ele evita a saída pela lateral. Luan. De novo com o Edilson. O torcedor se levanta para acompanhar a tentativa do cruzamento. A bola esbarrou na defesa e depois teve o chutão. Kahneman ganha. Michel. Aí ele protege, escapa bem no marcador. Ramiro e a bola de novo chegando aqui no Edilson. Pede toda a atenção o Eduardo Batista lá para sua defesa. O Grêmio continua pressionando, voltando ali para auxiliar também. O camisa 77, o Douglas Coutinho. Deu para ouvir o grito do Kahneman, né? Depois do choque lá com o Pablo. Jogada que segue. 3 minutos. Primeiro tempo de jogo 0-0. Aí o Arthur. Edilson. Bola recolhida aqui no Kahneman. Bota para jogar o Ramiro. Com o pé esquerdo ele vira lá na esquerda também. Para o Michel. Aí tentou atravessar o passe. Deu de graça no Douglas Coutinho. Só agora é que o Atlético vai ter a oportunidade então de colocar a bola no chão, de pensar alguma jogada. 4 minutos praticamente de jogo em que o Atlético assistiu o Grêmio movimentar, se deslocar. Aí o Atlético, né? Mas muito bem estruturado e com uma marcação por zona que se desarruma muito pouco a movimentação do Grêmio. A mobilidade vem para bagunçar uma marcação adversária, mas o Atlético permanece, né? Fazendo a flutuação, levando a sua marcação para o lado oposto, tentando criar superioridade no setor da bola. Um jogo interessante nesse início. Nicão, aprofundando no Jonathan, devolução no Nicão, deixadinha para Jonathan e o Bandeira já levanta lá para marcar o impedimento. Aí o Miguel Caetano da Costa. Impedimento do ataque do Atlético. Veja aí, ó. No deslocamento, né? O Jonathan um tantinho à frente. E foi um tantinho mesmo.
Ainda hoje tem mais Copa do Brasil. Vem aí Palmeiras e Cruzeiro na sequência de Grêmio e Atlético. Luan, Ramiro, jogando centralizado nesse momento de chegada do Grêmio ao ataque. A bola sobra aqui no Matheus Rossetto. Ele divide com o Jeromel. Vantagem para o Rossetto. Aí Jeromel sai para o bote. Proteção também ali no auxílio do Edilson. E o Rossetto cometeu a falta. Cortez. Passamos de 5 minutos e meio. E uma informação que tem a ver com o futebol paranaense, que a gente acaba de receber, mas essa é ruim para o torcedor do Coritiba. Kleber, Kleber, o gladiador, o capitão do Coritiba, grande líder da equipe, suspenso por 12 jogos em função da cusparada, né? De 15 jogos, perdão. 15 jogos, total de 15 jogos pela cusparada que ele desferiu no Edson do Bahia, num recente encontro das duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. Então o Kleber punido com 15 jogos de suspensão. Edson do Bahia suspenso por 6 jogos. Confirmação então das duas punições aos jogadores que se envolveram, né? Naquele episódio lamentável de Curitiba e Bahia recentemente no Campeonato Brasileiro. Jader, diga, Léo. Chamou a atenção aqui que muitos torcedores trouxeram para a arena mensagens, faixas de apoio para o goleiro Marcelo Groi, que falhou no último jogo contra o Corinthians. Marcelo Groi, que está no Grêmio desde 2005, no grupo principal, foi revelado pelo tricolor gaúcho. E no ano passado foi extremamente decisivo, né, na classificação diante desse mesmo Atlético na Copa do Brasil. Pegou 3 pênaltis naquela oportunidade. Michel comete a falta. Um carrinho lá no campo de ataque para desarmar o David, reveja. Tá aí, ó, faixas, né, realmente sinalizando algo positivo ali para o Marcelo. O torcedor pede também a camisa do Marcelo Groi, que é uma das referências do time. São aí 12 anos já defendendo o Grêmio. E se firmando ao longo, né, dessa carreira já de longa data, que teve concorrentes fortes, né, no caminho. Sarra, antes ainda o Galato, o próprio Vitor, que hoje defende o Atlético Mineiro. Nomes que passaram e que fizeram com que o Marcelo trabalhasse muito, né, para chegar à condição de titular. Estamos conferindo aí o banco de reservas, as opções do técnico Renato Portaluppi. O Grêmio que vai movimentando o seu time aqui no campo de trás. Ramiro recebe com liberdade. Lucas Barrios. Devolução para Ramiro, o passe saiu curto. Meteu o pé na bola, Sid Clay. Lá na frente não há ninguém de vermelho e preto. Tranquilidade do Grêmio outra vez para sair jogando. Aí já estamos conferindo o banco de reservas do Atlético. Grafite entre esses jogadores relacionados, né, pelo Eduardo Batista. Olha o Edilson, tentava disparar da ponta para o meio. Toque do Sid Clay, o Grêmio tem lateral e toda a pressa do Edilson. Você vê que ele buscava ali a meia-lua. Houve o desarme do Sid Clay. Ramiro, jogando no Michel. Luan levanta o braço, Michel prefere ir na frente. Pedro Rocha consegue escapar do marcador, vem Pedro Rocha. O torcedor aplaudiu, até estava bem fechada a defesa do Atlético. Escanteio rapidamente batido pelo Edilson. Aí o Ramiro arruma no fundo para o Edilson, ele chega cruzando. É um segundo escanteio seguido que tem o Grêmio. Passamos de 9 minutos. Veja aí o Renato já bastante agitado, né, como é característica. E dessa vez o Edilson desistiu da cobrança. Luan vai levantar na área. Toda a atenção do Thiago Heleno, Wanderson também por lá. Acompanhando a movimentação dos atacantes. Luan para Jeromel. A bola passa à direita do gol de Everton. Na cobrança de Luan. É uma jogada sempre muito forte, né, do time do Renato. Você vê que o Jeromel cabeceia na direção do gol e o Barrios ainda acompanha.
O Everton protegeu, mas foi a primeira oportunidade que teve o Grêmio no jogo. Essa batida foi mais aberta, né? Já para uma cabeçada ali próxima à marca do pênalti. Mas a chegada na segunda trave também é muito forte. Essa fechada que o Barros tem, né? Tentando pegar uma segunda bola já na segunda trave. Por muito pouco, não chegou na finalização do Jeromel. E o Grêmio costuma usar a variação de cobranças de escanteio, né? Seja nessa segunda trave, seja com um jogador que aparece na primeira para desviar para quem vem lá do outro lado. Tem dado algum resultado, né? Esse tipo de cobrança de escanteio. Passamos dos 10 minutos. Primeiro tempo de jogo, Copa do Brasil aqui na Arena do Grêmio, 0-0, fase de quartas de final. O jogo da volta acontece no dia 27 de julho, lá em Curitiba, na Arena da Baixada. Pedro Rocha, ele recebe, tenta escapar do marcador. Ramiro, passe rasteiro. O Everton atento defendeu. Até porque o Luan já fechava ali para concluir. Se complica o Atlético. Cortez acelera. Bola para Pedro Rocha. Olha para a área. Acha Luan na entrada da grande área. Ele domina, bate para o gol. Espalma o Everton. Na pressão do time gaúcho em outra finalização. Luan no cantinho. O Everton brilha para salvar. Bela defesa num chute difícil do Luan. A bola rente a grama. Você vê que ela quica antes, né, de chegar até o contato do Everton. E o Grêmio já bateu o escanteio. Começa a sufocar, né? Começa a prensar o Atlético no campo de defesa. Que defesa do Everton, né? O Luan é tão acima da média que ele encontra espaço onde não tem, né? Ele estava encaixotado e no domínio da batida conseguiu muito rapidamente definir a jogada, né? O Grêmio está automatizado. O Grêmio é um time que sabe o que fazer quando tem essa bola no campo de ataque. Como o Ramiro e Pedro Rocha flutuam, né? Trocam de posição, entram por dentro e procuram o Luan o tempo todo, que encontra espaço entre linhas inacreditável. Ali não tinha espaço. E ele criou para receber, dominar e bater com felicidade. Grande defesa. E tem mais Grêmio vindo aí com o Pedro Rocha. Kahneman. Trabalhando com o Jeromel. Jader, só lembrando, o Everton esteve em todas as convocações do técnico Tite para a seleção brasileira. Tá cheio de moral, né? Aliás, Luan e o Everton, parceiros daquele título histórico, né? Para o futebol brasileiro, o ouro da seleção no Maracanã contra a Alemanha nos Jogos do Rio 2016. Edilson, de novo com o Luan. Barrios, devolução errada, afasta Thiago Heleno. Aí o Jeromel com a parte interna do pé com um chutão. Barrios vai correr atrás da bola. Melhor para o Everton. Sport TV, somos todos campeões. Vivo o dobro de velocidade. Chegou o 4G+. É a vez do Atlético tentar alguma coisa lá na frente. Vem vindo aí David, força o passe. Quer acompanhar tudo sobre as competições que antecedem a Copa da Rússia? Baixe agora o aplicativo Sport TV Seleções. Aí um pouco mais do torcedor gremista, tradicional geral do Grêmio. E o Eduardo Batista andando de um lado para o outro, né? Pensativo, tentando minimizar ali os problemas. Vê um Grêmio crescendo, vê um Grêmio criar as suas oportunidades. Um Grêmio que vem crescendo no jogo. Pedindo para o time adiantar a marcação. Informações do Atlético com a Nádia Mauad. Leonardo Miller está acompanhando de pertinho ali toda a movimentação no banco gremista. Arthur. Recebe Ramiro. Aí uma deixada curta no Edilson. Edilson tentou de novo ali no Ramiro. Muito melhor, né, para o time do Atlético, que vai escapar na velocidade. Douglas Coutinho acelera depois de roubar do Edilson. Já ficou difícil. Eram 3 do Grêmio por ali. Joga por dentro no Nicão. Nicão para Jonathan. Olha para a área. Dispara o cruzamento. Afasta Michel. Rebote é para Nicão. Aqui com o Sid Clay. Arrumou para o pé direito. Tem de novo levantamento na área. Cortez para o meio da pequena área. Subiu ali Marcelo Groy. E o Groy fez a defesa. O torcedor tratou de comemorar, né? Num claro sinal de apoio ao Marcelo Groy. E deixar claro de novo aqui, dentro daquilo que nós já falávamos, que parte da torcida do Grêmio criticou o Marcelo Groy. Não dá para se botar no bolo todo, né? As críticas, mas parte da torcida contestou a atuação do Marcelo, especialmente na jogada que culminou no gol do Jadson no domingo. Olha o Arthur, deslocado lá pela ponta. Barrios, de novo no Arthur. E assim que o Barrios já devolveu no Arthur, correu ali para próximo da grande área.
Passe do Arthur não saiu legal. O Grêmio recebe de graça ali nos pés do Edilson. A jogada errada do Sid Clay. Edilson, Ramiro, chute cruzado. Afasta ali a defesa com o Jonathan. E se a bola sobrasse, o Pedro Rocha estava livre. Insiste o Grêmio. Luan vai abrindo-se o caminho. Luan, Lucas Barrios de costas para Pedro Rocha. Tentou escapar do Jonathan. Era o último homem na defesa. Atlético não consegue respirar. Veja que o Grêmio abafa, ó. Adianta a sua marcação e obriga o Atlético a voltar ao jogo no Everton. Assim que perde a bola, né? O Grêmio tem características das mais modernas no seu tipo de jogo. Algumas delas já implantadas há algum tempo. A construção com... Vamos ver a chegada. Ó o Pedro Rocha, enfrentando a marcação de 2. E aí, Otávio, o maior ladrão de bolas das últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, fazendo jus, né, a esse título. Atinge o título exatamente porque o time está muito mais ajustado agora no momento de se defender. Sobre o Grêmio, o Arthur vindo buscar jogo pelo lado direito, fazendo uma saída com 3 limpa, sem sofrer pressão. A amplitude que o Edilson dá por um lado, o Cortez dá pelo outro. Os meias ofensivos de lado de campo flutuando por dentro, se aproximando para trabalhar. Pressionar a posse de bola adversária assim que se perde a bola. O Grêmio acabou de fazer isso muito bem dentro do jogo. Tem aprimorado isso dentro do trabalho do Renato. Esse é o grande mérito. O Grêmio consegue evoluir desde que ele assumiu a equipe na reta final, né, em setembro do ano passado. Ó o Ramiro, de novo com liberdade, com o Luan, já dentro da área. Luan parte pro gol. Everton pega mais uma. Sport TV, somos todos campeões. Itaú Empresas. Mais tempo para você pensar como dono. Sol Premier tem todos os jogos do Brasileirão. No próximo sábado, Palmeiras e Grêmio, 4 da tarde, jogo exclusivo Premier. Assine já. Otávio. Jonathan. Tendo a marcação do Pedro Rocha, ele inverte aqui com o Thiago Heleno. É uma das referências, né, do Atlético. Tem liderança, o Thiago Heleno. Apelido General. É, o General da Baixada. Ó o Luan. Deu uma bagunçada agora na vida do David. De novo o Luan. Otávio atrás dele. Edilson. De primeira no Ramiro, também de primeira no Luan. Edilson livre aqui. Luan viu o Edilson, tocou curtinho. O Edilson foi obrigado a dividir, a estourar essa bola lá com o Otávio. Mas como ela não tocou no jogador do Atlético, a equipe paranaense tem o lateral. Jader, e essa semana o lateral Edilson volta a ganhar concorrência. O lateral direito Léo Moura já está recuperado de lesão muscular, assim como Marcelo Oliveira e também o Miller Bolanhos. Os 3 vão participar de um coletivo amanhã. Se não apresentarem problemas, vão ser relacionados para enfrentar o Palmeiras. É o chamado mistão quente, né, que vai ter o Renato no sábado diante do Palmeiras lá em São Paulo. Idem pelo lado do Atlético contra o Sport. Eduardo Batista deve poupar vários jogadores. Chegou até a afirmar que tem uma espinha dorsal, né, Nádia, para poder colocar em campo diante do Sport lá no Recife. Exatamente, por isso trouxe vários jogadores jovens até para cá, porque o Atlético viaja direto para o Recife, lembrando, na semana que vem joga contra o Santos, jogo de ida da Libertadores. Atlético que vai escapando aqui com o Douglas Coutinho, botou no meio das pernas do Jeromel, tentou ganhar na corrida, Jeromel para trás e o recuo. Ficou bem claro, hein? Recuo do Jeromel, o Marcelo Groy foi com as mãos, mas o Rafael matou na hora aqui. Nítida a intenção do Jeromel de devolver no Marcelo, ó. Tocou para trás, recuou. Só que como ela ficou um pouco para o lado, virou mais uma bola para se defender do que para pegar com os pés, né? No caso do Groy lá. Ele foi na segurança, mas que o recuo ficou nítido, isso é indiscutível. E aquilo, o goleiro já estava deitando, até você ter a reação com as pernas, não dava, né? Olha que oportunidade ganha o Atlético, então, no recuo do Jeromel. Daí, tem aquele cara que fecha os olhos e solta a bomba. Tem outro que prefere dar uma trabalhada um pouco mais no chute. E é claro que o Marcelo vai encher de jogadores ali para tentar minimizar a possibilidade de acerto do Atlético. Olha a conferência dos jogadores do Atlético ali para tentativa de cobrança dessa irregularidade promovida pelo Jeromel com o Marcelo Groy. 2, 4, 6 jogadores na barreira, mais o Marcelo, além do Cortez que está lá dentro do gol.
Grande chance para o Atlético antes dos 20 minutos. Matheus Rossetto e Pablo são dois candidatos à falta. O Nicão já tomou um pouco mais de distância, né? O número 11 está conversando ali com o Pablo. O Ramiro agachado está fora da distância, né? Isso. Essa é a reclamação. Vamos ver. Pablo na bola. Ele pede a aproximação do Nicão. O árbitro autorizou. Ajeitou ali Pablo. Ramiro. E foi ele, Ramiro, que salvou o chute do Nicão. Providencial o bote do Ramiro. Aí vira controle da arbitragem, né? Ele, obviamente, não estava 9 metros e 15 na hora que o Pablo pisa na bola, né? E se já não estava no rápido contato do Pablo com a bola, o Ramiro vem babando, né? Para tentar ali evitar o chute, como de fato aconteceu. Aí o torcedor do Atlético, acompanhando o time ainda no ataque com a cobrança de escanteio. O Ramiro afasta. Complementa Arthur. Luan. Deixada curta no Barrios. Arthur na sobra. Entrega lá na esquerda para o Ramiro. Não é o lado preferencial. Mesmo assim ele domina. Buscava o lançamento. Agora tocou em cima do Nicão e vai saindo em lateral para o Grêmio. Mas é jogo movimentado. É jogo decisivo. Nenhum dos dois querendo errar. Imagina para o Atlético fazer um gol fora de casa, né? Vale a leitura para o outro lado. Você sofrer gol dentro de casa também não é boa coisa diante do regulamento de uma Copa do Brasil. Canta o torcedor gremista. Aí o Arthur. Tocado. Falta nele. Sport TV. Somos todos campeões. Fiat Toro. Brutalmente lindo. Edilson deu aquela refugada, ameaçou passá-la dentro da área, prefere voltar ao jogo. Reinicia com Kahneman. Ainda hoje tem mais Copa do Brasil, tem clássico entre Palmeiras e Cruzeiro. Na sequência de Grêmio e Atlético, você acompanha na transmissão de Odinei Ribeiro aqui no Sport TV. Olha o Cortez se mandando para o ataque. Luan. Pedro Rocha. Escapou legal ali da marcação. Entrega no Lucas Barrios, que chega arrematando para o gol! Gol! E um lindo gol de Lucas Barrios para o Grêmio. Na bela jogada de Pedro Rocha, que girou bonito para cima do David. Deu um tapinha para Lucas Barrios. O artilheiro não quis nem saber. Do jeito que a bola veio, emendou de pé direito. Bomba para o gol de Everton. O Grêmio que já havia criado, o Grêmio que já havia tido a oportunidade de abrir o placar. Agora confirma, faz 1-0 com Lucas Barrios. Um chutaço de pé direito. Na frente o Grêmio. 1-0, Rafael Rezende. O que eu falava desde o início, né? Desde o nosso pré-jogo. Para mim, o grande mérito desse Grêmio é o trabalho entre as linhas, né? E geralmente com o Luan, porque é muito inteligente no posicionamento, mas dessa vez numa vitória pessoal, no mano a mano do Pedro Rocha, girando em cima do David, com o Luan longe dali. E o espaço criado, que o Barrios aproveitou bem, descolando dos zagueiros e girando o corpo para bater da entrada da área. Belíssimo gol do Grêmio, como você falou. Vinha martelando, jogando curto, girando bola, construindo contra um time bem organizado defensivamente, mas que não conseguiu conter o que é a principal virtude do adversário no momento. Jader, esse é o terceiro gol do Lucas Barrios na Copa do Brasil, o 13º na temporada. Ele que foi contratado para ser o fazedor de gols, veio do Palmeiras e está dando conta do recado. Tá justificando a frase do presidente Romildo Bolzan, né, que foi quem disse que ele estava sendo contratado para se tornar o fazedor de gols do Grêmio. O Atlético vai se soltando. Otávio foi para o chão, segue a jogada. Aí o Grêmio tem a possibilidade do contra-ataque então com o Luan. Já deixou para trás o Nicão, depois foi atropelado pelo David. O árbitro vai mostrar o cartão amarelo. Amarelo para David, camisa número 5. Primeiro do jogo. Sport TV, somos todos campeões. Hellmann's Original, sabor número 1 do mundo. Experimente. Sol Premier tem todos os jogos do Brasileirão no próximo domingo. Sport e Atlético Paranaense, 4 da tarde, jogo exclusivo Premier. Assine já.
Há pouco ali a gente viu a imagem do Renato, né? Olha só, tá aí o Renato, ele chamou pro papo o Arthur. E o torcedor gremista vai fazendo barulho aqui na arena. O Grêmio está em vantagem neste primeiro duelo contra o Atlético Paranaense. Gol de Lucas Barrios. Claro que toda a preocupação pelo lado do Atlético a gente viu ali na expressão do Eduardo Batista. E aí o torcedor gremista, ó. 13 vitórias, 5 empates e 1 derrota do Grêmio em casa no retrospecto até aqui. Em 19 jogos na temporada 2017. A única derrota exatamente para o Corinthians na rodada do Campeonato Brasileiro no domingo. E a chance agora para ampliar. No Edilson, que pega muito bem desta distância. Vamos ver. Ramiro na frente da bola. Luan também próximo. Aí o Ramiro rolou de lado para a bomba de pé direito do Edilson. A bola foi desviada a escanteio. 25 minutos, primeiro tempo de jogo. Começando a fase de quartas de final da Copa do Brasil. É um jogo mais decisivo do que o outro. É um jogo melhor do que o outro. 8 times de tradição, 8 times brigando, né, para chegar ao título máximo da Copa do Brasil 2017. O Grêmio defende a conquista do ano passado. Luan, cobrança de escanteio, toca de cabeça. Foi do Michel. Direcionado lá para Lucas Barrios. Pedro Rocha, recolhe até Ramiro. Saindo para o Babafa, Matheus Rosseto. Ramiro com Pedro Rocha, boa devolução. Ramiro, para trás. Lucas Barrios se complicou ali porque eram 2 jogadores a marcá-lo. Conserta as coisas do Michel. Barrios. Ramiro, de primeira, passe rasteiro, Cortez. Cortez como se fosse atacante dentro da área, forçando o Jonathan a mandar a bola para fora. É um Atlético acuado, é um Atlético que não consegue sair da dificuldade imposta, né, pelo time gaúcho. Arthur. Gira. Acha o Luan. Tem Cortez aberto lá na ponta. Luan joga na área para Pedro Rocha. Escapou do marcador, chute bloqueado. Caiu na hora certa ali o Wanderson para abafar a conclusão de Pedro Rocha. Se solta o Atlético, pode ser um bom contra-ataque. Matheus Rosseto falhou no momento de dominar. Agora é um jogo que a gente observa, Rafael Rezende, com muita movimentação, com muita intensidade, né? Especialmente pelo lado gremista. E vem buscando o espaço ali com o Ramiro. Barrios. Já já o Rafa vai falar. Vamos só acompanhar essa descida do Grêmio aí com o Luan. Observou muito bem o avanço lá do Cortez, ó. Só agora fecha Jonathan. Cruzamento do Cortez, parou no lateral do Atlético. Ainda Cortez. Próximo dele está o Pedro Rocha. Prefere individualizar. Não consegue acertar o cruzamento e depois cometeu a falta. E aí, Rafa? Um grande jogo até aqui, né? O que falta ao Atlético para mim é um pouco mais de eficiência na troca de passes em velocidade, né? Nessa puxada de contra-ataque, na transição. O Rosseto principalmente é o responsável, mas nem sempre ele consegue conectar, se aproximar tanto do Douglas Coutinho como do Nicão pelo outro lado. A saída está ficando um pouco capenga. Eles estão afunilando demais esse tipo de puxada de contra-ataque. Como o Grêmio é muito efetivo nesse perde-pressiona, né? Assim que perde a bola, já tenta abafar o contra-ataque, o Atlético tem encontrado dificuldade. No restante, o jogo defensivo também é seguro da equipe paranaense. Ajeitou ali a tentativa de girar para o gol o Douglas Coutinho. E aí o Nicão brigando diante do Pedro Rocha. Otávio. Você vê que o Arthur vai ficando ali pelo meio do caminho. Olha os atentos do Arthur. Deu o bote na hora certa. Quase 29 minutos, primeiro tempo de jogo. Pedro Rocha. Na inversão dele para Ramiro. Ajeitou de cabeça até a chegada do Edilson. Dominou, olhou para a área, tem novo cruzamento. Afastou por ali o Wanderson. O Grêmio insiste com o Arthur. Bola rebatida pelo Thiago Heleno. Pedro Rocha. Dispara Cortez. Pedro Rocha, curtinho no Luan. Arthur. Livra-se do primeiro, passa do segundo. Pedro Rocha já invadiu a área, tocou Lucas Barrios. Devolução para Pedro Rocha. Barrios! Gol! De novo! Do artilheiro! Lucas Barrios!
do Grêmio. A intenção dele era dar um presente para Pedro Rocha, mas quem acabou tendo a chance do gol foi ele mesmo, o próprio. Até porque o Pedro Rocha, ao tentar, veja só, o passe na pequena área, acerta o pé do Thiago Heleno e o rebote cai na medida para Lucas Barrios, que não teve nenhuma dificuldade para estufar o gol. As redes do Everton mais uma vez. 2 gols de Lucas Barrios e o Grêmio tem a vantagem de 2-0 aqui na Arena. Por isso, toda a vibração do torcedor gremista, Rafael Rezende. Você percebeu bem que o tapa para dentro do Pedro Rocha não era no Barrios, né? Era um tapa mais profundo, buscando segunda trave. O Ramiro que fechava ali e ela acaba sobrando no Barrios. Mas isso é irrelevante para o que é a construção do gol. Com mais uma vez, o Pedro Rocha trabalhando por dentro, no espaço entre o que a gente poderia chamar lateral e o zagueiro pela direita. Ele faz um 1-2 com o Barrios e chega ao fundo com facilidade. Acho que o trabalho, tanto do Nicão como do Douglas Coutinho, não é tão eficiente dentro do jogo. E os lados do Grêmio levam vantagem, até numérica, porque o Edilson cria amplitude, porque o Cortez, do outro lado nessa jogada, gerava amplitude. E o Jonathan tem que prestar atenção em 2 jogadores ao mesmo tempo. Então ele não fica dentro do Pedro Rocha e perde a disputa. A partir daí o espaço está criado, o Barrios muito inteligente no posicionamento, busca o segundo gol. E o Renato fez questão de bater palmas para Lucas Barrios. Segundo gol da noite, 14º da temporada. E o Eduardo Batista pedindo para o time acordar. Você imagina, né? Já vislumbrou isso no seu time ali, o Eduardo Batista, mas o Grêmio não para de atacar, tem a chance de mais um. Pedro Rocha driblou, invadiu a área, o Everton espalma. A cada ataque gremista, um Deus nos acuda, né? Para a zaga do Atlético. Estamos revendo aí a finalização do Pedro Rocha, obrigando o Everton a espalmar. E o Renato ali com a correntinha na boca. Eduardo Batista preocupadíssimo. A vantagem de 2-0 para o Grêmio. Passamos de 30 minutos do primeiro tempo. Escanteio para Luan. Jeromel e Kahneman estão na área. Aí o Luan na primeira trave. Gol! O terceiro gol do Grêmio! E me pareceu com o desvio do Nicão. Embora a bola fosse na direção do Kahneman, o Nicão é quem marcava. Veja aí o detalhe, ó. Como há um toque para trás, e eu sinceramente fiquei na dúvida se Kahneman ou Nicão. O Kahneman sai vibrando. A confirmar o gol para o argentino. Kahneman ampliando para o Grêmio. A imagem fechada mostrando. Ainda fico com a sensação do desvio do Nicão, mas enfim. Para o torcedor do Grêmio não interessa se Kahneman ou Nicão. É 3-0 para o Grêmio no primeiro tempo, Rafael Rezende. É difícil definir, né? Quem foi que raspou essa bola de cabeça. Entendo a sua impressão, inclusive, já que o Nicão acaba atacando antes a bola. Ele tenta se antecipar ao Kahneman. A partir daí, a versatilidade é impressionante, né? O repertório, inclusive de jogada de bola parada, aquilo que você citava. Raspada na primeira trave para alguém fechar na segunda. Cabeçada na marca do pênalti com o potencial que tem o Jeromel. E também esse desvio na primeira trave buscando direto o gol. Morreu direto lá dentro. E o Atlético parece aquele boxeador que está tomando pancada e está nas cordas, né? E para um confronto de 180 minutos, tem que tentar reverter isso o mais rápido possível. Tem jogo, né? Tem confronto aberto. Mas o time está completamente exposto no momento. E é o primeiro gol do Kahneman na Copa do Brasil. Ele que sempre tem uma participação ativa nos escanteios, fechando na primeira trave, dando de casquinha. Dessa vez foi direto pro gol. Eduardo Batista a todo momento agora olhando pro relógio. Você imagina o drama, né? Do técnico do Atlético, porque tá perdendo por 3-0 e nós temos ainda 34 minutos do primeiro tempo. A situação é bastante complicada realmente do time paranaense. Logo depois do gol, eu contei mais 5 vezes que ele olhou pro relógio, ó. Falei, agora ele olhou de novo. E a Nádia já havia sinalizado há pouco, informado, né? O Eduardo havia gritado com o time, precisamos acordar. Exatamente. Todos os jogadores do Atlético vão pro aquecimento. Douglas Coutinho. Aí a roubada do Pedro Rocha. Sai tabelando com o Lucas Barrios. E é um Grêmio que vem com o chamado sangue nos olhos, né? Você vê que o time não para de correr, de se movimentar.
Primeiro tempo está passando e passando muito rápido. Aí estão os jogadores do banco, entre eles o Grafite. Já começam o seu aquecimento pelo lado do Atlético. Grêmio absoluto no jogo, vai trocando passes, vai valorizando a posse de bola. Abre uma vantagem considerável nesse primeiro confronto diante do Atlético aqui na Arena. Repetindo, a decisão acontece só no dia 27 de julho lá em Curitiba. Mas é um resultado que nesse momento faz com que o Grêmio possa perder por até 2-0 para se classificar para a semifinal. Luan ajeitando no Ramiro. Passe errado agora do Ramiro. Mas o Grêmio já tem 3 jogadores marcando a saída do Atlético, forçando o erro. Ó. Michel. Arthur. E o torcedor aplaude, o torcedor reconhece, né, o esforço do time. Luan. Kahneman. Passe curto do Kahneman nos pés do Nicão. Vai se deslocando o Pablo. Nicão pedalou. Venceu ali o Michel. Pablo e Jeromel. E a bola tranquilamente no Marcelo Groy. Sport TV, somos todos campeões. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Recadinho para o torcedor do Grêmio. Fortaleça o Grêmio. Seja sócio. Acesse sócio.grêmio.net. Bom, daqui a pouco a gente vai trazer aí o lance e o detalhe da cabeçada, né, do Kahneman com o Nicão. Para tirar a dúvida de todo mundo. A minha, especialmente, porque... Eu entendi a sua dúvida. Acho que foi o Kahneman, mas não estou cravando aqui, não. o Nicão ataca antes. Acho que o Kahneman, como vai um pouco mais alto, é quem raspa por último. Sim. Essa bola em direção ao gol. Não, eu fico com essa impressão, mas, sinceramente, vou preferir esperar por essa imagem detalhada que já a gente vai rodar, então, para mostrar o terceiro gol do Grêmio. O Kahneman saiu comemorando. Muito provavelmente o gol para ele. Mas a gente vem com o detalhe da imagem assim que o jogo der uma oportunidade. Ainda hoje tem mais Copa do Brasil, tem Palmeiras e Cruzeiro. Na sequência de Grêmio e Atlético. Odinei Ribeiro no comando da transmissão do Sport TV. 37 minutos. Aí o Edilson ajeitando de cabeça, tentando uma meia-lua diferente, né? Diante do Sid Clay, que gira para um lado, gira para o outro. Alivia o perigo. Matheus Rosseto, apertado pelo Michel e também pelo Ramiro. E o jogo já para. O árbitro marcou e marcou uma falta lá no fundo do campo. Edilson no Sid Clay. Sport TV, somos todos campeões. Brahma, quando você se sente, isso pede Brahma. Torne-se sócio Furacão e faça com que o Atlético Paranaense seja cada vez mais forte. Acesse o sociofuracão.com. Grêmio que já havia eliminado o Atlético em outras 2 oportunidades na Copa do Brasil, ambas pelas oitavas de final, 1996 e em 2016, como a gente já lembrou. Naquele jogo do ano passado, as estreias de Renato Portaluppi e de Kahneman, que tem essa participação direta, né, na construção dos 3-0 ainda nesse primeiro tempo. Kahneman veio do banco naquela oportunidade, estreando no time do Renato, que também fazia o seu primeiro jogo na sua terceira passagem aqui pelo time gaúcho. Jonathan tem Nicão mais à frente, preferiu o lance individual, desarmado com facilidade ali pelo Cortez. Luan, 5 do Atlético contra 3 do Grêmio. Cortez dá aquela segurada, curtinha no Luan. O jogador do Atlético desabou e ficou, né? O Jonathan tá caído. Você sabia que no Brasil apenas 1,8% da população é doadora de sangue? Pois é, que tal ajudarmos na conscientização de todos, hein? Participar é muito fácil. Tweete aí, #SangueBom mais o nome do seu time. Um exemplo, #SangueBom mais Grêmio ou #SangueBom mais Atlético Paranaense. Eu, você, todo mundo dando voz para a causa
É o primeiro passo para ajudarmos os Hemocentros na luta para salvar vidas. Ah, e não deixe de procurar o Hemocentro da sua cidade, tá legal? Não esqueça, tweet hashtag Sangue Bom mais o time do coração. Faça parte dessa torcida. Vamos lá, o jogo tá parado então. Vamos tirar a dúvida. Kahneman ou Nicão? A nossa lupa mostrando. Rafael Rezende, Kahneman, né? Kahneman. Isso. E olha, é por um detalhe que a bola acha a cabeça do Kahneman ali, hein? O último toque é dele. O toque que coloca a bola na direção do gol. Outro ângulo. Acho até que ela nem raspa no Nicão. Dava essa impressão, mas acho que ela não raspa no Nicão. Kahneman fazendo então o terceiro gol gremista. Aí o argentino de poucos gols. Mas esse, por exemplo, de uma importância gigantesca. Afinal de contas, o Grêmio está abrindo 3 de vantagem. Então o gol de Kahneman, o terceiro do Grêmio nesta vitória parcial diante do Atlético no jogo de ida das duas equipes pelas quartas de final da Copa do Brasil. Recuperado o Jonathan, já tendo trabalho ali com o Luan. Cortez para brigar pelo rebote. Michel. Antes do Luan, Pablo. Aí o Nicão botou à frente, atingido pelo Michel, e o Michel vai levar o cartão. Lá no começo do jogo, né, já tinha dado um carrinho o Michel, ficou marcado pela arbitragem. Agora ele tomou o cartão. Douglas Coutinho. Último toque no Edilson. E o primeiro tempo vai chegando ao fim. Já já o nosso intervalo campeão. Informações da Copa do Brasil, informações da Copa das Confederações. Super quarta-feira para você aqui no Sport TV. O Grêmio fez 1-0 com o Barrios aos 22. O segundo também de Lucas Barrios aos 30. E aos 32, Kahneman ampliando, fazendo 3-0. Douglas Coutinho, pé esquerdo na bola. Olha o Jeromel, hein? O carrinho é na medida. É aquele carrinho preciso, calculado. O torcedor gostou. Arthur. É a vez do Atlético tentar abafar essa saída gremista. Erro do Edilson. Rebote no Arthur. Você vê que ele adianta. Melhor então para Nicão. Aí vem Nicão. Entregando para Douglas Coutinho, que deixa a bola passar. Sid Clay. Otávio. Otávio erra o passe. Pedro Rocha. Ganhou a dividida do Otávio, que foi para o chão. Aí o Michel entregando no Luan. Ameaça o passe no Pedro Rocha, prefere jogar por dentro. Devolução aqui na ponta para Ramiro. Lá na esquerda vai avançando Bruno Cortez. O Grêmio segue trocando passes. Jogadores próximos, né, como é de costume. Aí o trio que geralmente participa, né, desse avanço aqui na direita. Luan, Ramiro e Edilson. E o Luan inverte lá no Cortez. Aparece para o jogo Arthur. Levantamento para dentro da área, para trás o desvio do Thiago Heleno. E você vê que o Ramiro já passava, né, as costas ali do Thiago Heleno e também do Wanderson. Se a gente for pensar, não é, Rafa, 43 minutos, a rigor, o Atlético ofensivamente não existiu, né? Não existiu. Não conseguiu, né? O início de jogo defensivo, até sofreu o primeiro gol, foi interessante. Na verdade, até um pouco antes disso, né? O Grêmio já começava a encontrar os espaços para criar oportunidades quando o Barrios achou esse espaço na frente da grande área e acertou o chute de fora da área. E de lá para cá virou desespero, né? Esses 10 minutos do primeiro gol até o terceiro foram impressionantes. Cortez. Luan. Levanta a cabeça, passe é longo no Ramiro. O Everton protegeu. Tiro de meta para o Atlético. Em 2013, no ano do vice-campeonato da Copa do Brasil para o Flamengo, o Atlético eliminou o Grêmio, vencendo por 1-0 lá no Durival de Brito. E depois empatando em 0-0 aqui na Arena. Jogo válido pela semifinal daquela edição. Jader, mais 2 minutos. O primeiro tempo vai até 47. E sempre quando vem a Porto Alegre jogar com o Grêmio, seja pela Copa do Brasil, seja por Campeonato Brasileiro,
O Atlético tem muita dificuldade. Atlético que chega com o Pablo. No meio das pernas do Jeromel. Pablo na cara do gol. Marcelo Groy. Para se redimir de vez, né, com o torcedor. Linda jogada agora do Pablo. Uma caneta no Jeromel. Tentou encobrir o Marcelo Groy. Deu o bote na hora certa. A gente já elogiou o Everton, né? E apesar do lance contra o Corinthians, o Marcelo Groy também tem nível de seleção brasileira, né? Os dois lados aqui muito bem servidos no gol. Já estiveram juntos, inclusive, né, na seleção brasileira. E o torcedor grita o nome do Marcelo Groy nesse momento. Mas é um Atlético já no desespero, pelo menos querendo descontar ainda antes do final dessa primeira etapa. Estamos nos acréscimos. Um grande resultado, o Grêmio vai construindo, aplicando 3-0 só no primeiro tempo. 2 gols de Barrios, 1 de Kahneman. Entrada por trás agora no Luan e o cartão amarelo para Nicão, camisa 11. E o que você falava da não construção pelo lado do Furacão, a gente viu que existe o caminho, né? É possível a aproximação dos jogadores de frente, que principalmente os dois extremos, tanto o Nicão como o Douglas Coutinho, entrem mais no jogo no segundo tempo, tanto defensivamente para proteger os próprios laterais, como ofensivamente para auxiliar o Rossetto na transição. A bola chegou pouco ao Pablo, que tem mobilidade para jogar pelo chão também. Não é só um cara de área, mostrou isso agora. Só que praticamente não participou do jogo no primeiro tempo. Menos de 1 minuto para se encerrar essa primeira etapa aqui em Porto Alegre. Tudo certo lá com o Luan. Sai jogando o Grêmio com o Jeromel. Aí o autor do terceiro gol, Kahneman. Outra vez, Kahneman. Jeromel. Em seguida aqui no nosso intervalo campeão, direto da Arena Palmeiras. Todas as informações de Palmeiras e Cruzeiro. Clássico do futebol brasileiro na sequência de Grêmio e Atlético pela Copa do Brasil. Olha o Edilson, ó. Tocando mais à frente do Pedro Rocha. Bela devolução do Edilson. Aí o Edilson fechou o olho, disparou a bomba, a bola para fora. Foi o último lance da primeira etapa. Primeiro tempo que está encerrado. Flávio Rodrigues de Souza apontou para o centro de campo.